Boa noite, irmãos. Mais uma vez uma alegria estar com essa igreja. Os temas que foram traçados para esse encontro foram temas extremamente presbiterianos. Esse encontro ele vai ficando cada vez mais com a cara da nossa denominação, pontualmente mostrando a luz da Escritura e dos nossos símbolos de fé, o que nós cremos a respeito de muitas coisas que estão na Palavra de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de falar sobre a suficiência das Escrituras e a cessação dos dons espirituais, tema extremamente espinhoso, complicado, até me estendi, usei um tempo mais longo do que o normal. Hoje é um tema que não gera tanta polêmica assim, e eu acho que não gera por não haver distinções no nosso meio, mas pelo contrário, porque mesmo havendo distinções, nós alocamos o governo da igreja, a um lugar de pouca nobreza dentro das doutrinas bíblicas. Talvez por isso que não haja tantos embates a respeito da Escritura e como ela pensa, como Deus pensa que deve ser o governo da igreja. Então, queria lhe convidar a abrir a palavra de Deus, carta de Tito, capítulo 1. Ontem eu acabei não fazendo isso, mas eu queria deixar claro para os irmãos que eu tenho um objetivo aqui durante esses dias. Na palestra de ontem, eu tentei dar os fundamentos do que nós pensamos confessionalmente e biblicamente a respeito dos dons espirituais, para no domingo à noite voltar para o tema com uma exposição de um texto bíblico, Atos capítulo 2, para ver como isso se cumpre ali no dia de Pentecostes. Hoje eu vou falar sobre o governo da igreja e amanhã pela manhã eu vou revisitar esse tema com a exposição de um texto durante o culto da manhã, de Atos capítulo 15, para a gente ver na prática como é que se desenvolve o governo presbiteriano à luz do texto bíblico, tá bom? E na escola bíblica dominical ainda vou falar sobre suficiência das Escrituras no aconselhamento bíblico. Então, dada essa estrutura, eu queria ler com os irmãos Tito 1, a partir do verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, nos colocamos aos teus pés na noite desse dia em que nos preparamos para o santo dia do Senhor. E já na tua presença, Senhor Deus, no sábado à noite, nós desejamos ouvir da tua palavra aquilo que o Senhor revelou a respeito do governo da igreja. Como, Senhor Deus, a tua noiva deve ser conduzida. Como a menina dos teus olhos deve ser cuidada. Como a igreja que foi comprada por alto preço deve ser dirigida nesse mundo. Ó Senhor, ilumina-nos com o teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, com a exposição dessa verdade. Abençoando, em primeiro lugar, a mente dos irmãos, para que seja frutífera em seus pensamentos e possa
entender e compreender cada um dos aspectos dessa doutrina, e também a minha, Senhor Deus, mente e boca, para que sirvam somente ao Senhor e não a homens. No nome de Cristo, eu te peço. Amém. Não é muito comum você ver no meio evangélico embates sobre governo de igreja. Você vai ver congressos falando sobre como criar filhos, como educar seus filhos. Vai ter congresso falando sobre família, sobre prosperidade, sobre tantos temas que são bons, à luz da Escritura, que realmente edificam a igreja. Mas o que preocupa é porque existem algumas temáticas que elas vão sendo cada vez mais deixadas de lado. E isso mostra um certo desprezo da igreja por algo que Deus gastou tempo para se revelar. Porque só temos duas opções, no sentido em que pensamos aqui a respeito do governo da igreja. Ou Deus não falou nada a esse respeito, e então cada um pode seguir o seu próprio caminho, isso é um caminho perigoso. Ou Deus revelou e nós temos tido pouco ânimo para estudar essa verdade. Desde a Reforma Protestante, no século XVI, nós temos visto o desenvolvimento de pelo menos 3 sistemas de governo que entre si são antagônicos. Pelo menos 3. Da Reforma Protestante saiu o sistema chamado prelado ou episcopal, onde você tem o poder da igreja sobre uma pessoa. Você tem os bispos que podem ser divididos como na igreja romana, que tem um bispo da cidade, porque a palavra bispo quer dizer supervisor, então ele supervisiona os pastores daquela cidade. Dentro do que nós chamamos de arraial evangélico, você tem, por exemplo, a igreja episcopal, a igreja metodista, a igreja Assembleia de Deus. Na verdade, a Assembleia de Deus tem um governo à parte, que a gente não sabe exatamente o que é, mas ele se parece muito mais com um governo episcopal ou de prelado. O segundo sistema é o sistema congregacional ou sistema independente. Os nossos irmãos congregacionais, eles dizem que cada igreja é governada pelo próprio Cristo, uma a uma, como se não houvesse ligações diretas do governo entre uma igreja e outra igreja. Por isso eles são considerados independentes. O governo é soberano em cada igreja. Cristo governa a igreja em cada uma congregação. E isso ele faz não somente pelos oficiais, mas principalmente pela própria congregação. Por isso, o nome do sistema é independente ou congregacional, tendo algumas variações aí nesse meio. E o terceiro tipo de governo que saiu da Reforma Protestante foi justamente o nosso, que dá nome à Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que o nome da nossa igreja é Igreja Presbiteriana? Porque é uma igreja governada por presbíteros. É um sistema chamado ou presbiteriano ou representativo, onde muitos elegem poucos e estes poucos governam muitos. Você entende? É a igreja que elege os seus representantes e esses representantes eles vão governar todo o povo naquela localidade. E a igreja presbiteriana ela vai se dividindo em outros concílios. Imediatamente na igreja local você tem um conselho onde os presbíteros e os pastores da igreja, os ministros, porque presbítero também é pastor, mas ministros da palavra e do sacramento e presbíteros chamados regentes, eles se unem num colegiado para governar a igreja. O nome desse sistema é sistema representativo ou sistema presbiteriano, que também está presente, por exemplo, nas igrejas reformadas de herança holandesa ou do continente, como queiram. Mas eu vou fazer um adendo aqui, porque existe um outro
sistema que não descendeu da reforma, não tem nenhum precedente histórico na reforma, mas é muito comum hoje em dia, especialmente nas seitas neopentecostais, que é chamado o sistema monárquico. O sujeito ele se autoproclama apóstolo, bispo, ou até dizem que são arcanjos. Então ele passa a dizer que ele recebeu uma revelação de Deus, e nessa revelação Deus disse para ele que ele é o supremo pastor da igreja aqui na terra. E você pode identificar isso com muita facilidade, porque geralmente esse tipo de igreja que tem esse sistema de governo está muito ligado o nome desse apóstolo à própria igreja. Você logo lembra, né? Por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, a gente lembra de um nome, é de Macedo, né? E assim por diante, Igreja Mundial, Valdemiro, acho que é assim o nome dele. E assim você vai percebendo que para cada foto você liga geralmente a igreja, e a cada vez que você vê o nome da igreja, você lembra o nome da pessoa. Isso é o sistema chamado monárquico. Não há precedentes históricos dentro da reforma, mas acabou surgindo com uma dissensão que nós temos hoje. Então, esse não é um assunto que vá dividir a igreja a ponto de você dizer: fulano não é meu irmão porque o sistema dele de governo da igreja dele, que ele crê, não é o sistema presbiteriano. É interessante fazer esse tipo de ponderação. Nós não nos dividimos por conta de sistema de governo, né? Isso não é essencial à nossa fé, mas certamente isso influencia e muito no que é chamado bem-estar da igreja. Né? Um livro chamado Igreja de Cristo, de James Bannerman, se você puder ler, ao meu ver, é o melhor compêndio sobre eclesiologia, que é a doutrina que a gente está citando aqui hoje, que existe em português. Eu não consigo ver outro. Nesse livro você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. Porque não existem marcas da igreja, a igreja só tem uma marca, é a verdadeira profissão de fé, a igreja que sustenta o evangelho, esta é a marca da igreja. Mas Bannerman, como bom presbiteriano, ele vai dizer que existem marcas que nos ajudam a manter o bem-estar da igreja. Está aqui uma excelente marca para o bem-estar da igreja, o governo conforme a Escritura nos ensina. Então nós vamos investigar na Escritura a partir de agora qual é esse governo, ok? Temos congregacionais, episcopais, presbiterianos, monárquicos. Qual é o sistema de governo que a Bíblia nos instrui a ter na nossa igreja, se é que há alguma instrução clara a esse respeito? Primeiro eu queria chamar a atenção dos irmãos a respeito da palavra igreja. O que é uma igreja? Primeira vez que a palavra que vai dar início à ideia de igreja aparece na Escritura está lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Nós vamos citar, o texto é longo, eu não vou ler todo, então nós vamos citar apenas alguns versículos. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural na terra. Verso 47. Toda a congregação de Israel o fará. A palavra que foi traduzida daqui, aqui no hebraico, para o grego, é justamente a palavra, uma das palavras que vai ser usada no Novo Testamento para a igreja. Aqui é Bet Knesset, que é em hebraico, mas em grego é sinagoga. Para ser bem claro, sinagoga. Uma sinagoga, como você já ouviu falar, ela não está completamente formada ainda em Êxodo. Mas a palavra ou o conceito, sim. Porque o que é uma sinagoga? Uma assembleia dos crentes. A palavra que mais vai ser usada no Novo Testamento é eclesia, ou eclesia, que é justamente o mesmo sentido da palavra sinagoga, assembleia
dos crentes. Então, o que é uma igreja? A assembleia dos que foram redimidos pelo Cordeiro. Qual é o contexto de Êxodo capítulo 12? Êxodo 12, você observar bem, a saída dos israelitas do Egito com a instituição da Páscoa. Depois da última praga que foi lançada sobre o Egito, então Deus está retirando o seu povo de lá. Há uma nova instrução para a igreja, uma ordenança está sendo dada para a igreja chamada Páscoa, e nesse dia, a casa que tiver, né, nas vergas e nos umbrais dessa casa, o sangue do Cordeiro, nessa casa não passará a morte. O anjo da morte do Senhor passará por cima, essa é a ideia da palavra Páscoa, e ali não haverá morte. Logo, qual é a congregação dos crentes? O que é a igreja? Aqueles por onde o anjo da morte passou e não tocou, porque o Cordeiro morreu por aquela casa. Então, num sentido, a sua casa é a igreja, porque você, lendo esse texto, você vai perceber que era um cordeiro para cada casa. Se a casa era muito pequena, se a família era muito pequena, então um cordeiro para 2 casas, mas todos iriam comer juntos, para dar exatamente a ideia de que o cordeiro morreu pela minha casa, substitutivamente. Então, ali naquela casa, o anjo da morte não tocaria no primogênito, porque o cordeiro foi morto. Então, não entra a morte na minha casa, porque o cordeiro foi morto. Que nome se dá a isso? Congregação. Só que essa congregação que começava em casa, ela se reunia também publicamente. E quando se reunia publicamente, qual era o nome que era dado? Congregação. Então, a minha casa é uma sinagoga, ou é uma congregação, é uma igreja, no sentido, porque congrega os santos de Deus. Mas é num sentido que não pode tomar o outro sentido. Publicamente, no dia do Senhor, quando nós nos reunimos em qualquer lugar do mundo, ali está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se essa igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro, logo o Cordeiro é o Senhor da igreja. Dessa maneira, todos os ofícios que forem dados a essa igreja, eles têm como origem o próprio Cordeiro. Os ofícios são 2, pelo menos. Mas as citações de palavras são muitas. Você vai ver bispo no Novo Testamento, apóstolo, sacerdote, pastor, servo, diácono. Tudo para descrever os 2 ofícios, presbítero e diácono. Então, como é que essa congregação salva pelo Cordeiro, ela julga os seus líderes? Como é que eles são conhecidos? Eles são conhecidos em Cristo. Em primeiro lugar, Lucas capítulo 24, apresentando Cristo em cada um desses ofícios. Lucas 24, verso 19. E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. De onde vem o ofício do profeta? Do próprio Cristo. Todos os outros são profetas, mas Moisés um dia disse: um dia virá o profeta que é maior que eu. E Hebreus confirma exatamente: Cristo é o profeta. Toda a profecia depende do Senhor Jesus Cristo. Agora, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é Cristo? O pastor e bispo da vossa alma. Carta aos Hebreus, ainda lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 3.
voltando um pouco. Verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo, o enviado de Deus, é o que quer dizer a palavra apóstolo, e ele é o sumo sacerdote, o que entra na presença, né, do Santo dos Santos. Ainda, Hebreus capítulo 7. A partir do verso 17. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, para um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Por que ele é o fiador de superior aliança? Porque ele é sacerdote para sempre. Ele vive a interceder pelo seu povo. Mas não apenas ligado ao ofício do presbiterato. Cristo tem em si todos os aspectos do presbiterato, mas também da diaconia. Filipenses capítulo 2. Por favor. Filipenses 2, versos 6 e 7. A partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo assumiu a forma de servo, da palavra doulos, escravo. Isso é o que tem de mais expressivo dentro da diaconia. O diácono, antes de qualquer coisa, é um servo de Deus. Cristo é um bom diácono. Ele fez de tudo para servir ao seu povo. Então, esse governo da igreja precisa se inspirar no supremo pastor, o bispo das nossas almas, o sacerdote, né, acima de todo o sacerdócio, aquele que é servo por excelência. Tudo que nós formos falar a respeito de liderança é em Cristo. A liderança da igreja se dá em Cristo. Portanto, o poder que foi dado a essa igreja é em Cristo. O poder da igreja não é do próprio homem, mas é um poder que foi dado pelo Cristo, que é Senhor da igreja. Romanos capítulo 13. Verso 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja, não existe autoridade. Toda autoridade procede de Deus. Logo, todas as autoridades foram instituídas por ele. De onde reside o poder das autoridades? Em Deus. Se Deus dá a autoridade, ele pode ter poder sobre alguém. Se Deus tira, ele perde o poder. Aí ele avança ainda, verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quando um filho ele tem raiva do pai, porque o pai mandou ele fazer algo que ele não concorda, que ele não deseja fazer, uma coisa que é moralmente correta,
mas ele está com preguiça de fazer ou coisa do tipo. E ele começa a esbravejar com o pai dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A raiva do filho não é contra o pai. A raiva do filho é contra Deus, que deu autoridade ao pai. Quando somos rebeldes com os nossos patrões, com as autoridades da igreja ou do Estado, a nossa reclamação diretamente é aquela pessoa. Mas o ódio do nosso coração não é contra aquela pessoa, mas é contra o Deus que colocou aquela pessoa como nossa autoridade. Então toda a autoridade é constituída por Deus. Então se alguém resiste à autoridade, não está resistindo à autoridade, mas a Deus que delegou aquela autoridade. Então você perceba, de um lado, não existe autoridade absoluta nesse mundo, a não ser Deus. Todas as autoridades são relativas a Deus. É por isso que quando Paulo vai ensinar a igreja como viver cheia do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, ele diz: sujeitem-se ao Senhor, em primeiro lugar. Agora, entre vocês, como é que vocês vão se dar? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, no Senhor. Qual é o limite da autoridade do marido? No Senhor. Esposas, vocês devem se submeter aos seus maridos no Senhor, como ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Você percebe que há uma ordem para a submissão e ao mesmo tempo, especificamente tratando do 5º mandamento, ele volta para o Senhor e diz: pai, não irrite o seu filho. Ou seja, delimitando uma autoridade que não é absoluta, mas ela é relativa, porque a autoridade absoluta está dizendo a relativa qual é o limite. Depois ele olha para os servos: servos, não trabalhem somente na frente dos seus senhores, mas trabalhem ao Senhor. Senhores, lembrem, patrões, que vocês têm um Senhor que está no céu. E ali ele cercou todos que têm autoridade debaixo da autoridade do Senhor. Portanto, todas as autoridades dessa terra, incluindo a da igreja, são autoridades meramente declarativas, relativas ao próprio Deus. É por isso que James Thornwell, no livro que ele fala sobre a suficiência das Escrituras, né, no governo da igreja, ele diz assim: o poder da igreja é meramente ministerial e declarativo. Ela deve apenas sustentar a doutrina, fazer cumprir as leis e executar o governo que Cristo lhe deu. Ela não deve acrescentar nada de si mesma e subtrair nada do que Cristo estabeleceu. Ela não possui o poder de decisão. Ela é o instrumento e Cristo é o agente. A igreja é o instrumento e Cristo é o agente. Então, delimitado o poder da igreja, os ofícios tendo Cristo como base, é necessário que haja um sistema, né, uma estrutura que possa fazer esse governo funcionar. É preciso não saber apenas o fundamento do governo, mas também como ele vai funcionar na prática. Paulo tratou, né, de relance a esse respeito lá em Efésios capítulo 4, por favor. Os propósitos desse governo. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O estabelecimento da liderança
no que ele cita aqui, pastores, mestres, apóstolos, né? Uns foram ofícios extraordinários, como evangelistas, apóstolos, profetas, e outros ordinários, os pastores e mestres. Estes com um objetivo único: o aperfeiçoamento dos santos. Algumas traduções trazem para equipar os santos. O culto tem essa natureza: você vem para cá, você vem desequipado, e o culto vai lhe fornecer as doutrinas que vão lhe equipar para a sua vida, para o bem-estar da igreja. No culto você é equipado com as doutrinas que você precisa para viver e para evangelizar nesse mundo. Quem faz isso? O trabalho da liderança de pastores e mestres, que tem um limite não somente em poder, mas em tempo. Veja só, o último versículo, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até quando esse governo vai ter poder? Até Cristo voltar. Então, reverendo Christopher, nós somos pastores até lá. Porque depois desse dia, o supremo pastor e bispo das nossas almas, ele vai vir buscar a sua igreja, e nós estaremos imediatamente sem ter mais o ofício pastoral. Porque não há mais necessidade. Se consumou aquilo que era imperfeito para dar lugar ao que é perfeito. Porque a ceia do Senhor também é até que Ele volte. Ele diz: não beberei vinho até aquele dia. Quando Ele voltar, vai haver uma ceia, vai haver um grande banquete, mas eterno, todos os dias na presença do Senhor. Então tudo que nós estamos estudando aqui é bom, porque foi revelado por Deus, mas tem um tempo. É por isso que eu não entendo, realmente eu não entendo, irmãos, porque se briga tanto por poder na igreja. É um poder que é limitado, né? Não é absoluto, e é um poder que é limitado até mesmo em tempo. O pastor numa igreja tem um mandato de no máximo 5 anos. Se ele for reeleito a vida inteira, quando terminar a vida dele, ele não é mais pastor. Mas o pastor e bispo das nossas almas, ele cuidará da igreja para sempre. É por isso que nós devemos nos submeter à Escritura. Veja o que Calvino diz a esse respeito. Se nos desviamos da palavra, como acabei de dizer, ainda que nos esforcemos com um ímpeto árduo, no entanto, desde que saímos da pista, nunca alcançaremos a meta. Pois devemos raciocinar assim: que o esplendor do semblante divino, que até o apóstolo chama de inacessível, é para nós como um labirinto inexplicável, a menos que sejamos conduzidos a ele pelo fio da palavra, de modo que é melhor mancar ao longo deste caminho, o caminho da palavra, do que correr em alta velocidade fora dele. É melhor você ir mancando numa igreja onde a palavra é o caminho, do que você correr em alta velocidade num lugar que despreza a revelação do Senhor. Já temos a definição do que é igreja, já temos a definição da origem, do poder da igreja e para quem foram dados esses ofícios. Agora nós precisamos saber como são escolhidos no meio do povo os oficiais da igreja. Nós vamos fazer isso no Antigo Testamento, ver como é que era governada a igreja da Antiga Aliança e como eram escolhidos os seus governantes, e vamos ver isso também com algumas citações do Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 19. Abra comigo, por favor. Verso 19, verso 11 e 12. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma cilada
e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, e se lhe acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Quando havia um problema, uma violência na cidade, um crime acontecia, então os anciãos da cidade era que iriam julgar aquele caso. Ainda em Deuteronômio, capítulo 21, eu não vou ler todos os textos, né, para não me delongar muito, mas vou citar pelo menos 2. 21, verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Está aqui um texto bom para o seu filho? Está aqui um texto bom para você ler com o seu filho. A rebeldia é tratada com morte na antiga aliança. Quem é que iria tratar o caso de um filho rebelde? Primeiro era o pastor da própria casa. Você vê que ele só vai levar para a igreja depois que todos os efeitos da casa não foram observados. Tudo que foi feito não resolveu nada. Então agora vai levar para a igreja. Quem é que vai julgar o caso na igreja? Não é um sujeito, não é episcopal, nem também é toda a congregação, não é congregacional, mas são os anciãos que vão cuidar desse caso. Agora, e o Novo Testamento? Como é que fala? O que é que fala a respeito disso? Se você abrir comigo Atos capítulo 15, que é o texto que eu vou expor amanhã. Atos 15. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Quem se reuniu para examinar a questão dos judaizantes que estavam tentando perturbar a igreja, né, lá, a igreja da Galácia? Os apóstolos e presbíteros. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. A palavra presbítero aqui está traduzida para o grego e foi só transliterada para o português. Essa palavra presbítero, ela tem origem grega. Quando a Septuaginta, que é a primeira vez que o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, foi traduzido para o grego na Septuaginta, a palavra que era ancião lá no Antigo Testamento foi traduzida, sabe para quê? Presbítero. Ou seja, todas as vezes que você vê lá no Antigo Testamento os anciãos julgando os casos da igreja, você lê em grego presbíteros. Logo, esse não é um novo ofício, é o ofício que já existia na Antiga Aliança e ele está sendo agora adaptado à luz da nova aliança. Os presbíteros da igreja são os anciãos que já ajudavam a governar a igreja da Antiga Aliança. Logo, o sistema de governo nem é congregacional, nem é episcopal. O sistema tanto do Antigo quanto do Novo é presbiteriano ou representativo, né? Aí você vai ter agora a questão da eleição. Como é que você escolhe esses presbíteros? Um capítulo antes, capítulo 14 de Atos, verso 23, Paulo, né, prosseguindo nas suas viagens missionárias, no verso 23 é dito assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Para cada igreja, eleição de presbíteros no plural. Se fosse episcopal, era para cada igreja um presbítero. Mas como é representativo presbiteriano, para cada igreja um colegiado de presbíteros.
Se você quiser ainda ver comigo outros textos, né, você pode acompanhar capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Esses presbíteros, eles foram eleitos, como a gente viu no capítulo 14, e eles são muitos em cada igreja. Aí surge uma distinção, né? Por quê? Alguns vão dizer que, tudo bem, existe o presbítero, mas existe também o bispo. O que é o bispo? Em algumas denominações, o bispo, né, porque a palavra quer dizer supervisor, é ele que supervisiona uma área, igrejas de uma área. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem isso, supervisor de área, é um bispo, nada mais do que um bispo. E tem o bispo maior, que é o pastor presidente daquela região. Como é que eu vou observar aqui a questão do bispado, né? Aquele que é chamado bispo? Isso tem base bíblica para ser supervisor de uma região ou não tem significado? Ainda nesse texto de Atos 20, eu queria que você lesse comigo só 2 versículos para você ver como o uso da palavra bispo e outros aspectos do mesmo ofício, eles são intercambiáveis. No verso 17 a gente lê: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então a liderança da igreja de Éfeso, no verso 17, é chamado de presbíteros. Quando ele está falando com esses presbíteros, no verso 28, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, os presbíteros da igreja devem, como bons bispos para qual os foram constituídos, pastorear o rebanho. O que é que eu devo entender aqui? Que o ofício é chamado de presbiterato, mas ele tem aspectos do seu trabalho que são descritos por essas palavras. Por exemplo, quando eu quero dizer a um pastor que ele precisa cuidar mais, né, do rebanho, eu devo dizer: pastor, o senhor precisa pastorear melhor. Veja as ovelhas como estão. Quando eu quero dizer que o pastor está sendo imaturo, pastor, lembre-se, o senhor é um presbítero da igreja, o senhor é um ancião da igreja. Se fosse literalmente a questão de idade, a gente estava mal, né? Mas a questão do ancião não é a idade. O ancião é o experimentado na fé. Porque existem pessoas que são anciãs na idade, mas são meninos na fé. Então, você vai usando para cada aspecto do mesmo ofício a palavra que é correspondente. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui. O texto que a gente começou lendo, Tito capítulo 1. Paulo faz exatamente o mesmo jogo de palavras. Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo... Não era presbítero? Porque presbítero e bispo são exatamente a mesma coisa. Não há distinção. Quando a palavra fala pastor, presbítero e bispo, é exatamente o mesmo que ela quer dizer. Mas há uma distinção, sim, dentro do presbiterato, que aí talvez seja uma das grandes marcas do presbiterianismo, a distinção dentro do ofício de presbíteros. Deixa eu fazer aqui um adendo rápido. Nas igrejas de herança reformada do continente, ou seja, nas igrejas reformadas holandesas, por exemplo, na IRB, Igreja Reformada do Brasil, que tem essa herança,
eles têm dois ofícios dentro do presbiterato: o presbítero docente e o presbítero regente e o pastor. O presbítero e o pastor são dois ofícios mais a diaconia. No nosso caso, nós não pensamos dessa forma. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 5, verso 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja que há uma distinção. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários quem? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, dentro do presbiterato, o que é o presbítero? O que preside. Então, os que presidem bem já devem ser dignos de honorários. Mas os que se dedicam especialmente à palavra e ao ensino, esses são dignos de dobrados honorários. O que é isso? Exatamente a distinção que nós temos hoje. Você tem o presbítero regente, que é aquele presbítero ligado ao governo e à disciplina, que tem outro trabalho, né, no seu dia a dia. Uns são advogados, outros engenheiros, empresários, né, funcionário público. Eles têm o trabalho dele para o sustento e são presbíteros da mesma categoria, né? Daqui a pouco eu vou mostrar isso na Constituição da igreja. Mas esses homens, eles não se dedicam completamente ao trabalho da igreja. Já o presbítero chamado presbítero docente, veja que está ligado à docência, ao ensino, exatamente como tem aqui, os que se afadigam na palavra e no ensino, para você perceber como nosso sistema é bíblico. Estes que deixaram, na maioria dos casos, todas as suas ocupações fora da igreja para se dedicar à igreja, e que passaram por seminário, presbitério e tudo isso, todos esses, eles têm a dignidade de receber o seu salário. Presbítero docente é o ministro da palavra e dos sacramentos, e presbítero regente é aquele que está ligado ao governo e à disciplina. Ambos não foram autoproclamados, passaram por eleição e imposição de mãos de um presbitério. Eu queria que você fosse o último texto que eu vou abrir hoje, eu prometo. Primeira, Atos capítulo 6. Antes disso, perdão. 1 Timóteo capítulo 4, porque isso aqui vai citar justamente a imposição de mãos do presbitério sobre os presbíteros. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 em diante. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Quem é esse homem que se aplica a isso? Presbítero docente. Aí ele diz, veja, verso 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. E nós vimos ontem que profecia aqui não é simplesmente nova revelação, mas é a palavra de Deus que foi pregada com a imposição das mãos do presbitério. Logo, quem tem autoridade na igreja passa por eleição, porque a igreja precisa reconhecer esse homem como líder, e depois ele vai até um presbitério, o conjunto de presbíteros, seja o conselho da igreja, no caso de presbíteros, seja o presbitério, como nós conhecemos na região de igrejas, no caso da ordenação de ministros,
e estes vão ser ordenados. Eles não se auto-ordenam, eles são ordenados por um presbitério que investe a autoridade, que não é deles. Preste atenção nisso. O ato de impor as mãos sobre um novo ministro não é a mão do homem que está sendo imposta. É sim, no sentido físico, mas é o próprio Cristo, supremo pastor da igreja, que está impondo as mãos, delegando autoridade sobre aquele ministro. Debaixo de uma eleição, depois de ser sabatinado por um presbitério, então a mão do próprio Cristo vem imposta sobre ele, para que ele seja a partir dali um líder da igreja do Senhor. Não um tirano, mas um líder. Não um déspota, mas um pastor, legitimamente separado para aquele ofício. Então, depois de todo esse apanhado nas Escrituras, eu queria só citar alguns artigos aqui da Constituição Presbiteriana. Artigo 1, para falar sobre o governo. A igreja exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos. A igreja presbiteriana não exerce o seu governo por meio do pastor nem do presidente do presbitério. Presidente do presbitério, eu estou falando com a autoridade de quem é presidente do presbitério. Presidente do presbitério, a palavra dele, sozinho, nada, é exatamente a mesma coisa. O presidente do presbitério nada mais é do que o moderador de uma reunião. E alguém que vai convocar as próximas. Nada mais do que isso. Não fala pela igreja. Presidente do Supremo Concílio não fala pela nossa igreja. Ele modera a reunião. Quem fala pela nossa igreja, segundo a Constituição da igreja, o governo da igreja, ele é exercido por meio de concílios e indivíduos. E os indivíduos na igreja local, né, quando um pastor ele exorta alguém, ele está exercendo autoridade, mas também nos concílios em pares, e nunca um só. Por isso a nossa igreja não tem cabeça senão Cristo. A autoridade da igreja, que a gente viu na Escritura, de onde vem, artigo 3º, parágrafo 2º, define que a autoridade é exercida individualmente na administração dos sacramentos e na impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. Veja, a autoridade se dá individualmente num caso, quando o pastor vai ministrar os sacramentos. Impetração da bênção. É a única vez que você vê sozinho um homem impondo as mãos. Deixando claro que a igreja não impõe as mãos. A igreja não tem autoridade para impor as mãos. Quem impõe a mão é aquele que recebeu a autoridade de imposição de mãos. Então, individualmente, somente nesse caso, e nos concílios por meio de ministros e presbíteros. E é exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Artigo 4º. Afirma que o governo da igreja local reside no conselho. O presbitério não pode invadir a jurisdição de um conselho, porque o conselho é soberano nos seus atos, desde que se submeta às sagradas escrituras e às leis da própria igreja. Artigo 8º, repete mais uma vez. O governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Se a igreja tem um pastor só, ótimo. Se tem 2 pastores, os 2 mais os presbíteros. Artigo 50, que é temido pelos os pastores, a maioria pelo menos, diz que o presbítero em seus concílios, nos concílios da igreja, tem autoridade igual à dos ministros. O meu voto pesa exatamente o mesmo que o voto de um presbítero. Não há distinção nenhuma. Mas existem algumas funções que são privativas do conselho. Por exemplo,
exercer governo espiritual, administração, supervisão, orientação da educação religiosa. Tudo isso aqui é do conselho da igreja. Existem funções que são privativas do ministro, no artigo 31. O exemplo é administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica, celebrar casamento religioso com efeito civil, orientar e superintender a liturgia. Isso faz parte do pastor, ou daquilo que é chamado presbítero docente. O presbítero docente. Então, para que serve o sistema presbiteriano? Por que Deus escolheu que fosse assim? Eu disse que era o último texto, mas vocês, quando eu disser o último, vocês entendem o penúltimo, certo? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Veja que Pedro não achava que ele era papa. Ele se chamava de presbítero. Eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que os foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Essa igreja que é de Cristo, que foi comprada por alto preço, a morte do Cordeiro, tanto na antiga quanto na nova aliança, como nós vimos. A igreja é dele. Ele é o supremo pastor da igreja. Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o sumo sacerdote que entrou na presença de Deus. Logo, todos os presbíteros dessa igreja, presbíteros e diáconos, precisam se lembrar dessa exortação de Pedro: pastoreai o rebanho, não com ganância, como muitos só pensam no dinheiro. Não são pastores, são lobos, mercenários, só querem a lã das ovelhas. Pastoreai não por constrangimento, mas espontaneamente. Não é como se fosse o peso da sua vida é ser pastor. Que exortação os presbíteros, os pastores. Nós não devemos reclamar do nosso ofício. Nosso ofício é o mais glorioso ofício que Deus poderia dar a um ser humano: pregar, ensinar e governar na igreja dele. Não devemos reclamar, não deve ser por constrangimento, mas espontaneamente, tendo deleite nessas coisas, porque Deus quer que seja assim. Nem como dominadores, como eu falei agora há pouco, déspotas, tiranos, que massacram a igreja, que não querem ensinar a igreja para que a igreja ande sozinho. Nós devemos ensinar a palavra de Deus para que o povo tenha bem-estar. E tudo isso, irmão, só é possível você privar o seu coração corrupto e enganoso dos malefícios do poder, falando ainda para os presbíteros dessa igreja, num sistema presbiteriano. No sistema episcopal, você vai ter vazão para todo o seu orgulho. No sistema congregacional, você vai ser engolido. Se você não for um manipulador da massa, você vai ser engolido. No sistema presbiteriano, você tem multidão de conselhos. E a Bíblia diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Você que é membro dessa igreja, veja como é importante um sistema de governo bíblico. Se você tiver um problema com a liderança numa igreja episcopal, você vai correr para quem? Se só tem uma autoridade ali.
Se você tiver um problema com a liderança de uma igreja congregacional, você vai correr para quem? Ser independente. Se morre tudo ali. Num governo de uma igreja bíblica, se tiver um problema no conselho, você sobe para o presbitério. Se tiver um problema no presbitério, sobe do sínodo para o Supremo Concílio, até que a sua causa seja julgada e resolvida. Eu volto a dizer, não é um caso relativo à fé, ou seja, dividindo crentes e descrentes. Mas o governo da igreja do Senhor, se for biblicamente exercido, trará um grande bem-estar para a sua igreja. Eu louvo a Deus, porque Deus tem abençoado essa congregação com presbíteros firmes e fiéis, com um pastor que prega a palavra de Deus fielmente e com irmãos que amam ouvir a pregação da palavra. Isso trará um grande bem-estar para essa congregação. Amém.